A notícia é: contrato vazado após 3 meses da venda da SAF do Cruzeiro ao Ronaldo mostra que muito que a gente achava que sabia sobre essa operação estava totalmente errado. Salve, salve galera, ótimo dia a todos vocês. Eu gostaria de, antes de explicar essa história cabulosa, avisar que os cortes do nosso podcast com o Vitor Sérgio Rodrigues já começaram a sair. Vocês podem assistir se inscrevendo no nosso canal de cortes que chama Tomando um Corte, cujo link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. A ideia é postar vídeo lá todo dia, então aproveita também para ativar o sininho por lá para não perder nada, beleza? Como vocês já sabem, a Sociedade Anônima do Cruzeiro foi comprada pelo Ronaldo no fim do ano passado, com promessa aí de investimento de 400 milhões de reais. E a compra na época serviu muito para acalmar a opinião pública e principalmente, claro, o torcedor do Cruzeiro muito machucado com as seguidas temporadas na segunda divisão, sofrendo aí ano após ano dentro de campo. Só que 3 meses depois do ex-jogador da seleção brasileira assinar um pré-acordo pela compra de 90% da SAF do clube, algumas condições imprescindíveis para que a gente possa entender a operação começaram a ser esclarecidas apenas agora. A matéria é lá no Globo Esporte, assinada pelo excelente Rodrigo Capello, e destrincha tudo que a gente precisa saber sobre o caso. Eu recomendo demais a leitura na íntegra. Esse vídeo, claro, não substitui essa leitura, mas em todo caso eu vou tentar explicar para vocês da maneira mais didática possível o que está acontecendo lá em Minas Gerais. Tudo começa com o vazamento de uma cópia do contrato assinado pelo Cruzeiro e pelo Ronaldo lá em 18 de dezembro do ano passado. Se trata de um documento de 10 páginas que, como qualquer contrato, determina aí os deveres e as obrigações de ambas as partes. Porém, aí, ao analisar o contrato, ficou muito evidente que a negociação beneficiou totalmente o comprador, no caso o Ronaldo, em detrimento de quem vendeu, no caso o Cruzeiro. A primeira grande bomba descoberta no documento é que aquele investimento que foi prometido de 400 milhões de reais, que sempre foram divulgados pelo clube e pela XP, que foi a empresa que intermediou o acordo, se falou que era um valor obrigatório por parte do Ronaldo, na verdade não há nada de obrigatório. Na prática, a única obrigação do Ronaldo é colocar 50 milhões de reais no negócio no momento da assinatura, e esses 350 milhões restantes dependem de uma série de variantes para serem colocados. Outro ponto gravíssimo descoberto no contrato é que o Ronaldo pode simplesmente obrigar o Cruzeiro a recomprar a SAF pelo mesmo valor que ele tiver gastado na operação, ou seja, ele simplesmente pode decidir abandonar o Cruzeiro a qualquer momento, pegar tudo que ele colocou de grana e vazar de uma hora para outra, devolvendo a SAF para a associação e saindo ileso de qualquer prejuízo, deixando o Cruzeiro aí a ver navios. O acordo pegou muito mal para a XP, porque ela foi a empresa contratada pelo Cruzeiro para ajudar o clube a escolher a melhor proposta possível na mesa, e ao que tudo indica, a XP teria atuado mais ao lado do Ronaldo do que ao lado do clube, mesmo sendo contratada pelo Cruzeiro e não pelo jogador. É o fim do mundo, sem contar que em momento nenhum a empresa teria sido transparente sobre os reais termos do contrato, batendo sempre na tecla dos 400 milhões de reais, mesmo que a obrigação do Ronaldo fosse apenas desembolsar aí 12,5% desse valor, ou seja, os tais 50 milhões na assinatura do contrato. Não dá, claro, para eximir o Cruzeiro de culpa, já que o acordo foi assinado pelo presidente Sérgio Rodrigues, que também foi uma figura que bateu muito na promessa de investimento desses tais 400 milhões que seria feito pelo Ronaldo. O acordo ainda diz que, caso a meta estipulada de receitas não seja batida, ao invés de tirar dinheiro do bolso para injetar na SAF, que o Ronaldo pode simplesmente devolver um percentual aí da empresa para a associação, saindo ileso do processo, sem chance de qualquer prejuízo. Quando a gente compara aí os outros dois casos muito famosos, que são do Botafogo e do Vasco, a diferença contratual é muito brutal. No caso do Botafogo, existe a previsão do investimento de 400 milhões de reais do empresário John Textor, enquanto o Vasco aguarda aí os seus 700 milhões de reais a 777 Partners. Nesses clubes também não existem garantias para os compradores parecidas com relação ao prejuízo que os empresários possam ter, caso eles não consigam contornar as altas dívidas dos clubes. Já no Cruzeiro, existem várias cláusulas que permitem o Ronaldo simplesmente devolver a sua parte da SAF ao clube, recuperando cada centavo investido. No contrato não existe nenhum trecho que proteja o Cruzeiro da mesma maneira como se protege o Ronaldo. Sem contar que o documento não prevê nenhuma condição que o novo proprietário precise cumprir. Como diz aquele ditado, está estabelecido apenas o venha a nós e ao vosso reino nada, manja? É tipo isso. Com relação aí às versões do Cruzeiro, do Ronaldo e da XP, as coisas foram mudando ao longo do dia.
a equipe do Ronaldo disse que apenas visou assinar o melhor contrato possível, considerando a gigantesca dívida do Cruzeiro. Da parte do Cruzeiro, a primeira postura oficial foi jogar a responsabilidade para o colo da XP, reafirmando que o clube confiou na empresa e que ela traria a melhor proposta que tinha em mãos. O Cruzeiro ainda reiterou que soube de uma segunda proposta, mas se confiou na opinião da XP ao assinar com o Ronaldo. Já a empresa, a XP, ela inicialmente preferiu não se manifestar. Mais tarde, as partes apresentaram novas versões mais alinhadas aí entre si. Ambas as partes, tanto o Cruzeiro como o XP, disseram que o contrato ainda não foi assinado e que essa versão vazada já teria sido muito modificada com relação ao que foi divulgado. Porém, nenhuma das versões esclareceu exatamente quais foram os pontos que foram modificados, não entrando no mérito da questão, deixando o torcedor do Cruzeiro ainda mais desconfiado. O fato é que o torcedor fica numa sinuca de bico. O que importa de fato para ele é o desempenho do clube dentro do campo, ainda mais depois, de passar por tantas tristezas ao longo do último ano. E não há como negar que a chegada do Ronaldo foi benéfica para a instituição, ainda que algumas decisões do ex-jogador não tenham sido muito populares com a torcida, como o caso Fábio, que foi bastante famoso e é um exemplo disso. Nesse momento, não há dúvidas de que a gestão do Ronaldo é capaz de levar o Cruzeiro mais rapidamente de volta ao topo do que a manutenção do que havia sendo feito ao longo dos últimos anos e só levou o Cruzeiro à ruína. Agora, ainda que o projeto esteja apenas no seu início e faça todo sentido para a associação e comprador, ele apresenta um risco muito maior para quem vendeu do que para quem comprou. Na prática, ou a gestão do Ronaldo dá certo ou ela dá certo, porque se ela der errado, o Ronaldo só perdeu tempo, porque dinheiro ele vai ter de volta centavo por centavo, deixando o Cruzeiro novamente na ruína. Sem contar que esses 50 milhões de reais que ele tem como obrigação de investimento, na atual situação do clube não fazem nem cócegas para tirar o time da onde ele está. E é bom lembrar, o Ronaldo tá na dele, ele fez a proposta, passou pela XP e foi assinada pelo então presidente do Cruzeiro. Então a culpa aqui não é dele, a culpa é de quem assinou o contrato, no caso lá o Sérgio Rodrigues e, lógico, a cúpula da XP que recomendou esse acordo absurdo. Nesse momento, o que se sabe é que o Ronaldo apresentou outras condições, que ainda não se sabe quais, para fechar definitivamente o negócio e que precisam ser aprovadas rapidamente pelo Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Se por um acaso essas condições não forem aceitas, ele simplesmente pode desfazer a operação a qualquer momento e ir embora. Isso acontecendo, a situação fica ainda pior do que já é. Mas a realidade é só uma. O Cruzeiro foi o primeiro grande exemplo de como um gigante pode afundar se ele não cuidar das suas finanças. Se popularizou inclusive o verbo cruzeirar, considerado pejorativo por muitos. E agora novamente o clube assina uma outra nova fundamental lição a todos os grandes clubes do país, que é como não se deve ser vendido. Mas agora eu quero saber o que você acha disso tudo. O que você acha que vai ser do futuro do Cruzeiro? Comenta aí, aproveita e deixa o seu like, que isso é muito importante aqui para o nosso trabalho diário. A gente vai se falando, um grande abraço e até o próximo vídeo.